Vamos chamar aqui agora nosso grande amigo, Dr. Reinaldo Pedrosa, médico anestesiologista, graduado na Universidade Federal de Goiás, com residência médica nessa mesma universidade, membro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, sócio da equipe de anestesia, grande amigo nosso, grande anestesiologista, Dr. Reinaldo Pedrosa. Pode ativar seu microfone. Muito obrigado pela honra de ter aceitado esse convite, por estar presente conosco aqui. Eu já pus a liberação aí para ativar seu microfone, agora é contigo aí. E ele vai falar aí dos aspectos da sedação e anestesia, da endoscopia em épocas habituais e, na sequência, durante a pandemia de Covid-19. Muito obrigado, Pedrosa. Fique à vontade. Acho que já ativei, então. Estão todo mundo me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Bem, Perfeito. a imagem está boa. Eu estou aqui. Bom, primeiro, bom dia a todos. Parabéns aos guerreiros que estão aí procurando aprender mais, mesmo um sábado bonito desse, né, de céu azul. E queria agradecer à comissão, Dr. Luiz Henrique Filho, pelo convite. Para a gente é uma honra participar e um prazer muito grande poder contribuir com os colegas na sua formação e na sua caminhada aí para fazer uma medicina cada vez de melhor qualidade. Tá? Eu estou aqui do lado com o meu assessor, que é meu filho, porque é a primeira vez que eu participo de uma aula online, então para mim é uma novidade. Eu acho que essas lojas que vendem computador deveriam sempre colocar no preço do computador um menino junto, para a gente que é mais velho. Mas vamos pelejando aqui. Tá? Como é que eu faço para abrir a tela do YouTube aqui? Para mostrar só você? Ah, não. Aqui é só entrar aqui, né? Ah, tá. Já estou indo, gente. Calma. Fischer. Ótimo. Estou indo bem. Como é que vai a tela inteira? Apresentação dos slides. Ou F5. Você tem que clicar no slide. Aqui? Isso. Aí você pede F5. Vai dar. Isso. Ótimo. Bom, então vamos começar, né? Uma certa dificuldade tecnológica aqui, mas vamos em frente. Então, nós vamos falar aí sobre alguns aspectos da sedação para a realização de procedimentos endoscópicos, né? Nós sabemos que muitos colegas, às vezes até por limitação do local onde trabalha, não tem a disponibilidade, não tem um colega anestesiologista para acompanhá-lo. Existem situações em que o endoscopista se sente seguro para realizar ele mesmo a sedação. Então, a gente vai tentar abordar as duas situações, né? Quer dizer, a sedação e analgesia para procedimento endoscópico, com a presença do anestesiologista, e também aquelas situações onde o anestesista, por algum motivo, não pode estar presente, né? E o colega, então, tem que saber pelo menos o básico, né, para evitar complicações. Com relação às finalidades, né, da sedação, né, nós temos que 5 finalidades principais, né? Induzir a depressão do sistema nervoso central, né? O paciente, então, tem que relaxar, a maioria chega bastante tenso para a realização do exame, né? Aliviar, então, a ansiedade, reduzir o desconforto, promover uma amnésia, né? Não é uma lembrança agradável para o paciente, aquela sonda passando ali né, rente à sua glote, descendo pelo esôfago, né? Os pacientes, quando a gente não consegue um nível bom de sedação, muitos se engasgam e têm dificuldade de cooperar com o exame.
Então, a sedação ela tem que ser bem feita para que o paciente possa realmente cooperar, possa dizer que fez o procedimento com algum conforto, né, sem grande sofrimento, porque hoje acho que com os recursos que a gente tem não justifica uma pessoa passar por um procedimento, ainda mais um procedimento que em tese não é assim tão agressivo, né, como, por exemplo, uma endoscopia digestiva alta, e dizer que sofreu muito, que foi uma coisa muito sofrida. Eu acho que a gente tem recursos hoje para a pessoa ter uma lembrança agradável, né, do que foi realizar esse exame, né? E, ao mesmo tempo que a gente tem que promover todo esse conforto do paciente, toda essa tranquilidade, temos que ter cuidado com o nível de depressão que a gente provoca, tanto no aparelho respiratório quanto no aparelho cardiovascular. Então, a gente tem que conseguir dar esse conforto para o paciente com um nível de depressão respiratória e cardiovascular aceitáveis, ou seja, que não leve a complicações nem situação de estresse para quem está realizando. Segundo a legislação brasileira, né, o Dr. Luiz Henrique já falou bastante sobre isso, por sinal, a aula foi brilhante. A aula foi tão boa que eu acertei as 3 questões, viu, professor? Então, já mais um pouquinho eu presto a prova para título também. Eu só assisti o curso inteiro. Então, a legislação brasileira estabelece que sedação é um ato médico intransferível. E a gente observa na prática, a nossa correria do dia a dia, os colegas, quando não tem o anestesista junto, né, ele delega para auxiliar, que geralmente é uma técnica de enfermagem, ela mesma faz a sedação. É claro que o colega está ali acompanhando, é ele que está estabelecendo a quantidade de droga que vai ser administrada, qual droga, né, é o médico que estabelece tudo. Mas a gente recomenda para aqueles colegas que trabalham num serviço onde não tem essa facilidade ou não tem a disponibilidade do anestesiologista, que escale um outro colega para ajudá-lo, né? Até porque, se surgir qualquer situação de emergência, todos nós sabemos, é muito mais fácil você socorrer o paciente tendo um colega junto ajudando, do que somente com o auxiliar, com a técnica, que vai ter que buscar material, né? Se tiver que fazer uma intubação de urgência, ela vai buscar esse material. Então, se 2 colegas, realmente é uma situação muito tranquilizadora, é o que a gente recomenda. Então, não precisa necessariamente ser um anestesiologista, mas um outro colega junto, eu acho que é fundamental e é uma coisa que a gente tem que levar em conta. Tá? A classificação da sedação ela pode ser leve, moderada ou profunda, né? Quando não tem a participação do anestesiologista, o que se recomenda é que seja uma sedação leve e moderada, né? A sedação profunda, né, seria tirar totalmente a consciência do paciente, isso aí fica a cargo, então, do médico anestesiologista. Na avaliação pré-procedimento, acho que o Dr. Luiz Henrique também já abordou essa parte, né? Mas é importante a gente salientar isso aqui, né? Nós tomamos como referência para avaliar um paciente uma classificação feita pela Sociedade Americana de Anestesiologia, né, cuja abreviatura em inglês é ASA, e todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Paciente ASA 1, paciente ASA 2, e às vezes tem gente que fala isso sem nem saber o que é, né? Quando a gente diz que o paciente é ASA 1, ASA 2, nós estamos classificando, segundo essa sociedade, de acordo com o estado físico. Tá? Então, é uma classificação pelo estado físico, dependendo se o paciente tem ou não comorbidade e dependendo se essa comorbidade tem repercussão sistêmica ou não, né? Então, no final, nós vamos falar dos critérios dessa classificação. Os pacientes são classificados aí de ASA 1 até ASA 6. Tá? Então, as perguntinhas básicas que nós temos que fazer, mesmo que seja uma entrevista rápida pré-exame, né? Doenças pré-existentes. Então, principalmente as doenças relacionadas ao aparelho cardiovascular e respiratório. Então, sempre perguntar, tem história de asma, bronquite,
doença cardiovascular, desde a hipertensão, a arritmia ou alguma doença congênita, né? O diabetes também é importante que seja perguntado. Então, e aí é claro que se o paciente tenha qualquer uma dessas comorbidades, você tem que ver se ele está fazendo algum tipo de tratamento regular para ver se ele está realmente compensado. Devemos perguntar para o paciente também se tem histórias de ronco e apneia do sono. Isso aqui é muito comum no paciente obeso, nós vamos abordar isso também mais para frente. Os antecedentes alérgicos, né, e as medicações que o paciente já vem usando, a questão do abuso de álcool, tabaco e outras drogas, o Dr. Luiz Henrique também abordou, e a questão do jejum, né? O jejum hoje está mais ou menos estabelecido, porque o jejum é uma coisa muito polêmica, né? Mesmo nos vários serviços, existe muita discussão sobre isso, qual é o jejum ideal. Mas o que é aceito hoje é o seguinte: jejum de 2 horas para água, tá certo? Então, aquele paciente que não aguentou ou esqueceu e tomou um copo d'água no dia do exame, não necessita de suspender o exame. Você vê em que horário que ele tomou, né? Se tiver menos de 2 horas, você pede o paciente para aguardar, realiza outros exames, deixa esse paciente mais para o final e pode realizar no mesmo dia, tá certo? Isso é importante também para que o paciente não deixe de tomar sua medicação de uso regular. É muito comum chegar, por exemplo, o paciente hipertenso que toma sua medicação pela manhã e fala: não, doutor, eu tomo regularmente tais e tais medicamentos, mas hoje eu não tomei porque não podia. Não, isso não existe. Então, ele pode tomar com pouca água, né? Na orientação você pode até falar para ele tomar assim um pouco mais cedo, porque desde que tenha esse intervalo de pelo menos 2 horas, não existe nenhum problema que exija a suspensão do procedimento. O jejum de 4 horas seria para sucos e aquele lanchinho bem leve, né? Um suco com uma bolachinha, nada gorduroso, nada de difícil digestão. Então, um lanchezinho bem leve, nós podemos considerar um jejum de 4 horas. Um lanche mais pesado, principalmente o que tem alimentos ricos em proteína, né? Esse aí nós exigimos um jejum de 6 horas. E o jejum de 8 horas é para a refeição pesada, né? A grande refeição, almoço ou jantar. Tá? Aquelas situações onde o paciente tem um esvaziamento gástrico mais lento, né? Isso também já foi abordado, né? Principalmente aí chama atenção os pacientes diabéticos, né? Isso aí pode exigir um tempo maior, mas isso aí o próprio endoscopista deverá orientar esse paciente e ver qual é a melhor conduta, né? Já aconteceu mais de uma vez de termos que suspender assim de imediato o exame que já tinha sido começado, que a hora que passa a sonda chega no estômago e esse estômago está repleto de resíduos alimentares. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Bom, a avaliação das vias aéreas é uma coisa importante, principalmente pela possibilidade do paciente fazer apneia ou ter dificuldade respiratória durante o exame, mas também você tem sempre que pensar que você pode ter que intervir nesse paciente. Você quer fazer uma sedação leve, moderada, e de repente esse paciente aprofunda, ou por algum motivo ele faz uma apneia longa, ou até mesmo uma parada cardiorrespiratória. Você tem que pensar sempre que você poderá precisar entubar esse paciente. Então, é bom já dar uma olhada no panorama desse paciente, para você já ter uma ideia do nível de dificuldade que você vai ter caso você precise fazer uma intubação de urgência desse paciente. Tá? Essa avaliação, nós temos vários critérios, né? Uma Lampart é uma avaliação que também a gente faz uma classificação, onde você fica frente a frente com o paciente, vocês dois sentados assim com o rosto no mesmo nível, e você pede o paciente para abrir bem a boca e com a língua para fora. Não precisa ser aquele A do otorrino, não, mas ele abre bem a boca e você vai visualizar
a tentar visualizar a faringe do paciente. Então, a gente chama de Mallampati 1, aquele que você visualiza a úvula, visualiza toda a faringe, as tonsilas palatinas. Então, é o paciente da goela ampla, né? Geralmente, é o paciente de fácil intubação, tá certo? Quando aparece só a úvula e não a faringe, a gente chama de Mallampati 2 e por aí vai, né? Aquele paciente que abre a boca, você só vê a base da língua, você já tem que ficar meio esperto, que deve ser um paciente de intubação difícil. A questão da dentição também pode dificultar, né? Principalmente falhas dentárias. A distância entre o ióide e o mento, né? Refere o paciente de pescoço curto, né? A questão não coloquei aqui, mas a flexibilidade aí para se fazer a extensão da cabeça. Tem pacientes que têm o pescoço curto e fixo, né? Você vai estender a cabeça e ele não estende. Então, esse também é um paciente de intubação difícil. E a abertura oral, quando você faz o teste de Mallampati, você já vê aí o tamanho da boca e essa abertura. Tem pacientes que têm restrição na abertura da boca, isso também pode dificultar, tá? A classificação quanto ao estado físico, então nós classificamos de asa 1 até asa 6. Asa 1 seria o paciente sem qualquer comorbidade com repercussão sistêmica, né? Quer dizer, o paciente que tem uma hérnia, ele é asa 1, não tem repercussão nenhuma, desde que não esteja encarcerada, né? E a asa 2 é o paciente que tem uma comorbidade, mas está totalmente compensado. Então, é aquele hipertenso que não é grave, que vem tomando sua medicação direitinho, está controlando. É o asmático que está há mais de 30 dias sem nenhuma crise. Então, esse é o paciente asa 2. E vai nessa sequência até a asa 6, que é o paciente moribundo, né? Então, é o último grau. Então, os pacientes asa 5 e 6 são aqueles pacientes que estão na situação, o asa 5 seria com risco de morte e o asa 6 é a morte iminente. Então, normalmente, esses procedimentos são feitos aí, a não ser em situação de urgência, no máximo aí até o paciente asa 3. Nas situações especiais, né, chama a atenção, que é uma coisa que está muito comum hoje, né? Nós estamos com a epidemia de obesidade no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente, e a sedação do obeso, como todo procedimento no obeso, é sempre mais complicado. Então, o paciente obeso ele tem uma alta prevalência de apneia obstrutiva, né? Então, são os pacientes que relatam para você que ronca muito, que acorda várias vezes durante a noite, que engasga durante a noite, né? Esses pacientes normalmente têm uma necessidade maior de manobras de abertura das vias aéreas, às vezes até a necessidade de interromper o exame, usar uma cânula de Guedel, essas coisas. Então, é um paciente que pode nos dar trabalho. O paciente obeso ele tem uma diminuição da capacidade residual funcional. O que isso significa na prática? Ele desatura rapidamente. Então, ele tolera muito menos, porque o paciente você seda, né? É normal ele ter uma apneiazinha transitória no pico da droga. Uma apneia aí de 30 segundos, no máximo 1 minuto, né? E agora já o obeso não, né? O obeso ele desatura muito rápido em função dessa diminuição da capacidade residual funcional que é próprio do quadro. Eles têm, em função da massa, né, corporal, maior consumo de O2 e maior produção de CO2. É outro complicador. Tem também, em função da massa corporal, um aumento do trabalho respiratório e comentamos aqui na diminuição da capacidade residual funcional que eles têm uma rápida desaturação. Então, eles fazem uma hipóxia muito mais rápido que um paciente magro. Tá? Não raro está associada à obesidade, à hipertensão pulmonar, que é outro fator, e ainda, para piorar, um aumento no gradiente alvéolo capilar. Tá? Então, as trocas gasosas entre alvéolo e a corrente sanguínea, ela está diminuída no obeso, porque o gradiente está aumentado e, consequentemente, a troca fica prejudicada.
Então, o obeso tem tudo para complicar a nossa vida. Quanto maior o grau de obesidade, mais intensos são os problemas que aparecem disso aqui que está relacionado. Então, temos que ter um cuidado muito grande com o obeso, mormente os grandes obesos, né? Com relação às doenças cardiovasculares, nós selecionamos aqui as duas mais comuns, né, que nós encontramos no nosso dia a dia, que é a coronariopatia isquêmica e a hipertensão arterial sistêmica. Tá? Com relação à coronariopatia, nós temos que ter cuidado, principalmente com o paciente que relata que já teve infarto, né? Se esse infarto foi recente, consideramos um infarto recente até 30 dias, isso você tem um risco de complicação 3 vezes maior, em torno de 27% de complicação quando o paciente tem essa história de infarto recente. Diferente do paciente que já teve um infarto, mas é um infarto antigo, onde o risco de complicação cai bastante, fica entre 1% e 9%, que é um risco que a gente considera assim, bem razoável. Agora, um risco aí de quase 30%, né, é um risco muito alto. Então, esses pacientes deverão ter o exame postergado, a não ser que seja uma situação assim, de bastante urgência. Tá? E o risco de complicação para esse paciente com infarto recente, ele tem um outro infarto durante o próprio exame, né? Dependendo principalmente da qualidade da sedação. Às vezes ele movimenta, ele resiste à passagem da sonda. Então, ele pode ter uma nova isquemia miocárdica durante o exame. É um paciente muito predisposto em função da área isquêmica cardíaca, né? São áreas, então, arritmogênicas, então ele tem o risco de arritmias cardíacas também, e pode complicar durante o exame, e pode também ter um risco maior para insuficiência respiratória. Então, sempre que possível, o infarto recente, o exame deve ser postergado. Com relação à hipertensão, o que a gente recomenda é manter a medicação, né? Se o paciente, quando o paciente fala que já está há vários anos tomando a mesma medicação, que vai regularmente no cardiologista, tal, a gente fica muito tranquilo. Esse paciente é um ASA 2 que não vai nos preocupar, né? Mesmo que ele esteja com a pressão um pouquinho elevada em função da situação de estresse pré-exame, isso não é problema, porque a sedação, com certeza, vai trazer a pressão arterial desse paciente para níveis normais. Então, a sedação não aumenta a pressão de ninguém, o que aumenta é o estresse. Então, se o paciente está tomando regularmente a sua medicação e no momento, assim, antes do exame, ele está com a pressão elevada, desde que não seja, é claro, níveis muito altos, né? Uma pressão diastólica aí de 9, 9,5 até 10, não há necessidade de suspender o exame. Você pode até sedar o paciente, aguardar um pouco, daí uns 15, 20 minutos você mede a pressão de novo, espera ele relaxar. Com certeza, o esperado é que essa pressão normalize. Tá? Os pacientes que são usuários de beta-bloqueador, eles nos dão uma certa tranquilidade, que são pacientes que têm uma estabilidade cardiovascular, então são os pacientes que menos complicam. Não se preocupem com a bradicardia que esses pacientes às vezes apresentam. Muita gente fica preocupada, a hora que monitoriza o paciente, ele está lá com uma frequência desculpa, de 48, só um pouquinho de água. Então ele está com uma frequência de 48, o colega às vezes fica preocupado com isso. Não tem preocupação. Frequência cardíaca baixa com pressão normal não é motivo de preocupação, não tem necessidade de uso de atropina, até porque pacientes beta-bloqueados não respondem bem à atropina, então não precisa fazer nada, certo? É só observar e fazer o exame tranquilamente. Já os inibidores da enzima conversora, né, os inibidores da ECA e bloqueadores da angiotensina 2, esses apresentam um risco um pouco aumentado em função do risco de hipotensão, mas é só questão de monitorizar o paciente e fazer uma sedação cuidadosa.
O paciente, outra situação especial, é o paciente com insuficiência renal crônica. Então, é importante, nesse caso, uma avaliação prévia do grau de comprometimento renal, né? Manter a pressão arterial desse paciente em níveis mais próximos possível dos níveis iniciais, para se ele ainda tem algum grau de filtração, né, que ele mantenha esse funcionamento renal, mesmo que seja parcial, né? Evitar drogas nefrotóxicas, isso é óbvio, né? E ajustar as drogas de eliminação renal, né? Então, esses pacientes, geralmente, a gente trabalha no uso das drogas de eliminação renal, e é a maioria, né? A gente, então, trabalha com doses menores por questão de segurança. Lembrar que o paciente renal crônico tem uma maior incidência de anemia, mais um motivo para você usar menos droga nele, e também eles têm coagulopatia, né? Geralmente, eles têm uma disfunção plaquetária com maior risco de sangramento e tromboembolismo, né? O Dr. Luiz Henrique chamou bem a atenção, mostrou direitinho os critérios para vocês saberem do risco de sangramento do paciente. Então, o renal crônico também é um paciente que leva algum risco, mas é só questão de avaliar o grau de insuficiência renal dele e ter cuidado, né? Do mesmo jeito que ele tem risco de sangramento, por outro lado, ele tem risco também de tromboembolismo. Então, é um paciente que exige, da nossa parte, um pouco mais de atenção. Ainda no paciente renal crônico, eles têm uma diminuição, a resposta à hipóxia, à hipercarbia, e também têm diminuído seus reflexos compensatórios. Então, sempre fazer aquela suplementaçãozinha de oxigênio através de um catéter nasal. Isso é importante, eu acho, para todo paciente que vai se submeter a uma endoscopia sob sedação, mas para o renal crônico ainda é mais importante. Nunca utilizar para injetar droga a fístula arteriovenosa, não colocar o manguito para aferir pressão no membro onde tem a fístula arteriovenosa. Então, deixa o membro onde tem se o paciente tem fístula arteriovenosa, deixa aquele membro quietinho, trabalha só do outro lado para evitar complicação. Essa fístula para o paciente, né, que se submete regularmente à hemodiálise, ela é muito importante. E as drogas que nós usamos mais frequentemente, felizmente, são consideradas drogas seguras para usar no renal crônico. Tanto o midazolam, quanto o fentanil e o propofol são consideradas drogas seguras. A gente só tem que ter cuidado em relação à dose. Então, a gente trabalha aí com doses menores e de forma mais parcimoniosa quando se trata do renal crônico. E a droga que é absolutamente contraindicada no renal crônico é a meperidina, a nossa famosa dolantina. Essa não deve ser usada no renal crônico. Alguns colegas, principalmente quando não é anestesia, se vai fazer a sedação, alguns preferem a meperidina ao invés do fentanil, pelo menor risco de depressão respiratória que a meperidina se impõe, tá certo? Mas no caso do renal crônico, melhor trabalhar com doses baixas de fentanil e não usar a meperidina. Ela é contraindicada. Com relação aos hepatopatas, né, então eles vão ter um retardo, também isso é uma coisa bem óbvia, né, o retardo do metabolismo sedativo, através essa eliminação se dá sempre através do citocromo 450, né? Então, eles vão ter, de acordo com o grau da hepatopatia, eles vão ter também um grau proporcional, né, na metabolização dessas drogas, né? O fentanil, por ser lipossolúvel, é considerado um opioide seguro, tá certo? Já os benzodiazepínicos, nos casos mais graves, melhor não usar, tá certo? Risco de encefalopatia hepática, mas somente para os hepatopatas graves, tá certo? Então, que é o paciente já uma cirrose importante, então a gente evita usar o benzodiazepínico. E a melhor opção para o hepatopata, é claro, é o propofol, que é metabolizado no próprio plasma, né?
não depende da metabolização hepática, é de eliminação rápida e é a melhor droga. Não é a droga indicada para ser usada pelo médico não anestesiologista, né? Então, o paciente com essa comorbidade, a gente, claro, recomenda que o colega não anestesiologista não faça o exame sem uma ajuda. Vocês vão ver também a parte da endoscopia pediátrica, né? E da sedação das crianças. O que chama a atenção a primeira coisa primeiro problema que nós encontramos é a dificuldade do acesso venoso, né? Que dependemos da cooperação da criança e a hora que ela vê a agulha dificilmente ela coopera, né? Porque dói. Algumas crianças têm muito medo, algumas crianças não têm um bom preparo, não têm uma tranquilidade por parte dos pais. Isso influencia muito, né? A gente sabe que influencia muito no comportamento da criança. Então, pais inseguros geram crianças medrosas, isso é uma coisa que a gente percebe claramente, né? Então, se você não consegue de início o acesso venoso, você tem, então, a indução inalatória, né? Que é uma indução que a gente usa muito nas crianças. Primeiro induz a anestesia sobre máscara, né? Com anestésico volátil, e depois, então, a gente acessa a veia. Mas se for uma criancinha maior e uma criança tranquila, e se ela deixar funcionar a veia sem essa indução antes, é o ideal. A gente trabalha mais tranquilo, essa criança vai acordar mais rápido, a gente vai usar menos droga. Mas nem sempre a gente consegue essa cooperação por parte da criança. Não podemos contar com isso. As crianças têm um risco de depressão respiratória maior, né, com o uso tanto dos benzodiazepínicos quanto dos opioides. E o propofol não é recomendado, não existe uma contraindicação absoluta, mas é falta de trabalho científico. Então, a gente não recomenda o uso do propofol para crianças menores de 3 anos, tá certo? As crianças pequenininhas, né, o recém-nascido ou neonascido, crianças menores de 6 meses, a rigor, nós indicamos intubação orotraqueal de rotina para esses pacientes. Na prática, nem sempre a gente faz isso. Às vezes a gente induz sobre máscara, vê direitinho como é que a criança está respirando. Porque essas crianças, a criança pequena, ela tem uma macroglossia, elas têm uma facilidade maior para a queda da língua. Então, com muita facilidade, elas têm obstrução das vias aéreas e respiram com dificuldade durante o exame. Então, ao menor sinal de dificuldade da ventilação dessa paciente, o mais seguro para as crianças pequenininhas, as crianças menores de 6 meses, é a intubação e, posteriormente, então, se realiza a endoscopia. Tá certo? Para a criança, a presença do anestesiologista é mandatória. Tá? Eu não aconselho ninguém a fazer uma endoscopia pediátrica sem a presença do anestesista. Mesmo uma criança maiorzinha, o risco é muito grande. Bom, vamos falar então agora, falamos das situações especiais, vamos falar das drogas que nós usamos habitualmente. Uma das drogas mais usadas é esse benzodiazepínico, que é o midazolam. Né? O midazolam é um benzodiazepínico que surgiu assim ele é um pouco mais novo do que o antiquíssimo diazepam, né? O diazepam deve ter uns 50 anos de mercado. O midazolam, de uns 30 anos para cá, nós dispomos desse benzodiazepínico, e é um benzodiazepínico excelente, porque ele seda razoavelmente bem, tá certo? Um efeito hipnótico muito bom, ele é muito bom para induzir o sono. Nós usamos, em alguns casos, o midazolam até mesmo para induzir uma anestesia geral, tá certo? E outra característica muito boa do midazolam é o efeito amnésico. Então, a amnésia que ele dá é muito boa, a maioria dos pacientes não lembra nada do que aconteceu quando a gente usa midazolam. O único defeito do midazolam é que ele não é, em relação, por exemplo, ao diazepam, né, que é o mais conhecido, ele não é assim tão ansiolítico. Né? Então, o paciente que é muito ansioso, eu já tive casos do paciente
no uso do midazolam, ao invés de sedar o paciente a agitar. Tá? Então, nesse caso, um paciente extremamente ansioso, você pode associar ao próprio midazolam o diazepam. Tem gente que acha que associar os dois é misturar farinha com farofa. Não é. Eles têm características diferentes, apesar de ambos serem benzodiazepínicos. Tá certo? Então, o diazepam ele é um excelente ansiolítico e pode ser associado, em casos especiais, ao midazolam. Tá certo? Assim como o diazepam ele tem uma ação anticonvulsivante e relaxante muscular, melhor que o diazepam, ele tem um rápido início de ação, né, mais rápido que o diazepam, e também uma ação mais curta, né, que para esse tipo de exame é uma coisa bastante benéfica. Né? Ele é lipo e hidrossolúvel e metabolização hepática e eliminação renal para aqueles casos das hepatopatias e renopatias que a gente falou. Né? A meia-vida dele é de 2 a 3 horas. O fentanil é um derivado da morfina, é considerado então uma morfina sintética, né? Diferente da meperidina, da dolantina, que é semissintética. O fentanil, alfentanil, sulfentanil, remifentanil, todos esses opioides que vieram a partir do fentanil são opioides sintéticos, né? Derivados aí da morfina. Né? E, na medida que foram surgindo esses opioides sintéticos, foi melhorando bastante, tanto a potência e, de certa forma, até a segurança para usar essas drogas. Né? Então, para vocês terem uma ideia, o fentanil é 50 a 100 vezes mais potente que a morfina, isso do ponto de vista analgésico. Tá certo? Lembrando, na medida que aumenta a potência analgésica, aumenta também o risco de depressão respiratória. Então, é uma droga excelente, mas deve ser usada com cuidado em função do risco de depressão respiratória. E essa depressão ela é individual, mas ela é também, e principalmente, dose dependente. Então, é um depressor respiratório com pouca ação hipnótica. Né? É difícil você fazer uma endoscopia só com fentanil, seria só em casos excepcionais. Né? E ele pode ser substituído pelo alfentanil, que é de duração mais curta. Né? Mas o alfentanil, principalmente para quem não é anestesista, a gente não recomenda. Ele tem uma potência maior que o fentanil e uma duração mais curta, seria uma vantagem. Mas, como ele é mais potente, ele tem um risco maior de depressão respiratória. Então, por isso que, na prática, nós quase não usamos o alfentanil, a nossa preferência é o fentanil mesmo. O propofol, que é um alquifenol, né? É uma droga excelente, uma droga maravilhosa que substituiu aí, quase que aposentou o nosso antigo tiopental sódico. Né? Tiopental eu usei muito na época da minha residência, nos primeiros 10 anos de atividade, aí surgiu, né, o propofol e isso é uma maravilha, uma droga excelente. Né? Propofol nas mãos certas, no lugar certo e bem indicado, é uma droga excepcional. Tá certo? O propofol é uma droga hipnótica, né? Ele tem um efeito sedativo e ainda tem de vantagem um efeito antiemético. Né? Diferente dos opioides, né? Como o fentanil e todos os outros, que todos são emetizantes. Então, quando você usa o fentanil e depois usa o propofol, acaba um compensando o efeito do outro e o paciente tem um pós agradável. Tá certo? Agora, é uma droga solúvel em óleo, tá certo? Por isso que dói e, às vezes, causa flemite. Né? A gente, às vezes, ouve os colegas falando, não, vai arder um pouquinho porque é gelado, né? Porque, normalmente, a gente guarda o propofol em geladeira. Não, ele não dói, não é porque é gelado, não. Ele dói durante a injeção porque o diluente dele é óleo de soja. Então, é uma droga oleosa, tá? E normalmente nós fazemos, antes da administração do propofol, um pouquinho de lidocaína diluída, né, para diminuir a dor, e de preferência sempre fazendo uma veia mais calibrosa. Né? Se você pega aquela veia fininha do dorso da mão e vai fazer um propofol,
a dor é insuportável para o paciente. É uma droga com um tempo de latência muito curto, é coisa realmente de minuto, né? Entre 30 segundos e 2 minutos, e a eliminação é bastante rápida, 30, 40 minutos. O paciente, se ele não usou outra droga, o paciente está totalmente disperso, no máximo 40 minutos. Agora, é uma droga depressora do sistema respiratório, certo? Vige o evento Michael Jackson, né? Que foi uma tragédia aí assistida pelo mundo todo. Então, é aquela coisa da droga errada nas mãos erradas, no lugar errado, com a indicação errada, né? O Propofol não é para tratar insônia, né? Você pode até usar ele gota a gota em UTI, agora nessa época de Covid está sendo muito usado, mas dentro de uma terapia intensiva, com um bom intensivista, aí é outra situação. Então, deprime a respiração. Geralmente, a apneia ela é transitória, só no pico da droga, dura de 1 a 2 minutos, né? Mas é uma droga que impõe esse tipo de risco. E outro risco do Propofol é a depressão miocárdica. A gente observa muito no idoso. No idoso, nós temos que reduzir bastante a droga, fazer a injeção mais lenta. A gente está falando isso para os colegas não terem pressa na hora de iniciar o exame, principalmente se o paciente é idoso. A injeção do Propofol ela tem que ser bastante lenta e fracionada no idoso, porque senão ele deprime muito o miocárdio, ele faz hipotensão e aí compromete ventilação, perfusão e complica a situação toda. Bom, essas drogas são as mais usadas, elas têm seus antagonistas. Isso nos ajuda muito no caso de uma sedação ou muito profunda, né? Ou você errou a mão na dose ou o paciente é muito sensível. Então, se for um benzodiazepínico, você tem como antagonista o flumazenil, tá certo? A ampola é de 5 ml, vem 0,5 miligramas, então 0,1 miligrama por ml na ampola do flumazenil, e ele é um agonista-antagonista, né? Ou seja, ele vai lá e ocupa os mesmos receptores do benzodiazepina, né, que são os receptores GABA, e como eles não têm a ação depressora do sistema nervoso central que o benzodiazepina tem, o paciente normalmente desperta. Então, ele age por competição e ele é de início rápido e também de uma eliminação rápida, tá certo? Essa eliminação rápida nos impõe um certo cuidado, porque é melhor que mantenha o paciente durante um tempo, se teve uma depressão importante, mantenha com medicamento gota a gota, porque senão passa o efeito do flumazenil e o paciente ceda de novo, porque passou o efeito do antagonista, mas o agonista ainda não foi eliminado. Lembrando que o tempo, a vida média, por exemplo, do midazolam, que é o benzodiazepina que a gente mais usa, é de 2 a 3 horas. Tá? E o naloxona, né, que vem naquela ampolinha de 1 ml de 0,4 miligramas, também é um agonista-antagonista. Age do mesmo jeito lá nos receptores opioides, ocupa esses receptores e, consequentemente, tira a depressão respiratória causada pelo opioide. Tá certo? Também é de ação rápida, eliminação rápida. Também é interessante você manter o paciente em observação durante ali 1 a 2 horas com essa medicação gota a gota, além daquela que você fez em bolo para o paciente acordar, para você ter segurança e não ter uma remorfinização, tá certo? Tanto o flumazenil quanto a naloxona, eles têm o risco de abstinência aguda. O que é isso? Se você fizer a reversão muito rápida, você pega o flumazenil, os 5 ml, faz em bolo, ou a própria naloxona, a ampola toda, que era só de 1 ml, mas você faz em bolos, você tem o risco do paciente acordar muito agitado, tá certo? Então, isso a gente chama de abstinência aguda. Então, tanto o flumazenil quanto a naloxona devem ser diluídos e administrado de forma fracionada, né? Você pode diluir uma ampola em 10 ml,
e você faz 1 ml a cada 1 minuto, 2 minutos, e vai observando, até mesmo para você ajustar a dose, né? Porque se você pegou uma ampola de flumazenil, fez 1 ml, passou 1, 2 minutos, fez 2, 3, e o paciente acorda, você pega aquele restante que sobrou da seringa e coloca no soro, e é aquela garantia que o paciente não vai deprimir de novo daí 1 hora. Tá certo? A mesma coisa vale para a naloxona. Tá? Dilui também, faz 1 ml de cada vez, fracionado, para evitar essa abstinência. A agitação, às vezes, é bastante desagradável e nos traz problemas. Tá? Situações de indicação absoluta da intubação orotraqueal. Tá certo? Então, o paciente com um quadro obstrutivo ou semi-oclusivo intestinal, né? Risco de regurgitar é muito grande, então, nesses casos, deve ser intubado. A gente usa nessa situação aquela intubação de sequência rápida, com manobra de Selig, né? Que é aquela compressão da cartilagem cricoide pressionando o esôfago, para diminuir o risco do refluxo. Então, nesse caso, a intubação é mandatória. Os grandes obesos, né, obesidade grau 3, chamada antigamente de obesidade mórbida, né, esses pacientes, né, eu já tive um caso de um paciente que ele dormia e fazia hipóxia sem nenhuma droga sentado. Então, esses pacientes não tentem fazer sem intubação. E outra indicação da intubação, as crianças pequenas, né? As crianças menores de 6 meses. Bom, o que você precisa de material para fazer a sua sedação com tranquilidade? Primeira coisa, você tem que ter aqui o material para fazer essa anamnese básica do paciente, né? Pressão arterial, uma ausculta cardíaca, se tiver qualquer queixo pulmonar, paciente com história de asma, faz uma ausculta pulmonar também, vê se está tudo ok, tá certo? E a suplementação de oxigênio, né? Então você tem que ter a fonte de oxigênio e a sondinha aqui tipo óculos para você fazer uma suplementação durante o exame. Isso dá muita tranquilidade, porque se você faz uma oxigenação prévia do paciente, você diminui muito o risco de complicação. Tá? A monitorização, o principal é o nosso oxímetro de pulso, né? O que está acontecendo aqui? Fica pulando para frente. Bom, eu vou falar do oxímetro de pulso, se sair a imagem não tem problema. Tá? Então, a oximetria ela é muito importante, tanto pelo valor básico, né, da saturação. Normalmente, a gente fica tranquilo com valores acima de 90 de saturação, que está 93, seria um valor mínimo, mas para um paciente que já está sedado, para a gente está outro. Tá? E a curva prestimográfica, né, a curva da onda de pulso, que na maioria das vezes, né, pela nossa correria, isso para efeito de prova não tem valor. Mas no nosso dia a dia, dificilmente, principalmente os pacientes ASA 1 e 2, a gente usa a cardioscopia. Então, a gente toma como parâmetro essa curva, porque se o paciente começar a ter extrasístoles, né, você vai notar uma irregularidade nessa curva, tanto no tamanho quanto na distância entre uma curva e outra, e aí você pode, então, optar por associar a cardioscopia à oximetria. Mas no dia a dia, o que a gente usa é a oximetria, né? Mas para efeito de prova, a cardioscopia é considerada também uma monitorização básica da gente. Isso aqui é a situação de emergência. O que você precisa ter? Você tem que ter do seu lado, né? Aqui faltou no AMBU, desconectou, não apareceu na foto, mas o AMBU hoje ele já vem também com uma outra bolsa, que é um reservatório de oxigênio para você oxigenar melhor o paciente. Então, você tem 2 tipos de material que você pode fazer uma ventilação suplementar no paciente, caso haja necessidade, no caso da depressão respiratória, que não
resolveu dentro de 1, 2 minutos. Né? Nós temos aquelas manobras básicas, que é a hiperextensão do pescoço puxando pelo queixo do paciente, né? É uma primeira manobra. Uma segunda manobra para corrigir a depressão respiratória, uma manobra mais eficiente, mas um pouco dolorosa, tem que ser feita com certo cuidado, é você apoiar tanto o indicador quanto o dedo médio no ângulo da mandíbula do paciente. Você faz isso bilateralmente e você projeta, além de fazer a hiperextensão do pescoço, você projeta a mandíbula para frente. Então, essa manobra ela é muito boa no caso de depressão, essa depressão transitória, né? Mas é uma manobra um pouco dolorida. A dor, às vezes, ajuda o paciente a respirar. Mas cuidado para fazer essa manobra se o paciente não estiver bem sedado, porque dói bastante. Tá? E se você precisar ventilar o paciente com oxigênio sob pressão, você tem as bolsas autoinfláveis, né? Que é conhecida como AMBU, e tem a bolsa que depende da fonte de oxigênio para ela ser inflada, né? Nós, anestesistas, gostamos mais de trabalhar com essa bolsa por uma questão de hábito, né? Mas o AMBU também é uma alternativa para se ventilar o paciente, né? E o AMBU tem a vantagem que é uma alternativa até mesmo se você precisar transportar o paciente. Então, no transporte, ele é mais adequado, tá certo? Porque mesmo se acabar o oxigênio, você ainda pelo menos continua ventilando o paciente, nem que seja com ar ambiente. Tá? E ter sempre, né, a gente tem para não usar, mas ter sempre, né, material, cânula de intubação endotraqueal, o laringoscópio e as cânulas de Guedel nos seus vários tamanhos. Aqui eu coloquei 3 tamanhos, mas normalmente o conjunto de Guedel são 6, 7 cânulas, tá certo? Desde a criança pequena até o adulto, e adulto também tem gente com rosto de todo tamanho, né? Tem um adulto de 50 quilos e tem o adulto de 150 quilos. O tamanho da cânula de Guedel, você escolhe vendo mais ou menos a distância entre a rima bucal e o ângulo da mandíbula. Então, o tamanho dessa distância, né, que seria daqui até aqui, é mais ou menos o tamanho da cânula que você escolhe. Tá? Se a cânula for pequena, a cânula de Guedel, inadequada para aquele paciente, ela pode mais atrapalhar na ventilação do que ajudar. Porque a função da cânula de Guedel é apoiar e trazer a base da língua para frente. Se ela é pequena, ela pode, como ela não chega na parte posterior, ela vai empurrar a base da língua para trás e o paciente vai ter mais dificuldade para respirar. A cânula de Guedel só deve ser usada no paciente sedado, no paciente inconsciente, sem reflexos, tá certo? Se o paciente tem reflexo, você introduz a cânula de Guedel, ele tende a ter náusea e ânsia de vômito e pode até vomitar se tiver com o estômago cheio. Tá? Essa aqui é a cânula orofaríngea, né? E essa aqui ela merece um destaque especial. Eu até vou voltar a falar nela na outra aula, porque ela é muito boa em situação de emergência. Então, isso aqui é para aqueles casos de intubação difícil. Então, você teve dificuldade para intubar, isso vale muito também para os colegas que não têm muita experiência com intubação endotraqueal, porque a intubação ela é relativamente simples para nós que fazemos todos os dias, né? Mas para você que fez um treinamento, sei lá, 1, 2, 5 anos atrás, 10 anos atrás, de repente ter que intubar um paciente, ainda mais em situação de urgência que envolve muito estresse, às vezes é muito difícil, né? E o colega sofre muito e pode até perder o paciente em função disso. Então, esse dispositivo aqui, né, que é essa cânula orofaríngea, ela é muito mais fácil de se colocar do que uma intubação. Ela existe justamente para os casos de intubação difícil
ou que você não tem o laringoscópio não está funcionando adequadamente e você precisa acessar a via aérea desse paciente. Tá? Eu vou voltar a falar sobre ela na outra aula, sobre a questão do COVID, porque ela é considerada um material de resgate, não substitui a intubação endotraqueal, mas pode ser muito útil numa situação de emergência e é um material relativamente barato, basta você ter no consultório umas 2 ou 3 de tamanhos diferentes e você vai poder salvar uma vida aí com essa câmera. Tá? Os equipamentos que a gente tem que ter na emergência, né? Emergência ou não, você só faz endoscopia no ambiente onde tem oxigênio 100% para você ofertar para o paciente em qualquer situação. Né? Se tiver tudo tranquilo, apenas a sonda nasal. No caso de uma depressão mais prolongada, você tem que ter a máscara com a bolsa para ventilação. Os equipamentos para manutenção das vias aéreas, né, dependendo da necessidade, cânula de Guedel, cânula orofaringe, até as cânulas de intubação endotraqueal. Né? Você precisa ter os monitores disponíveis, né, e equipamentos e medicamentos de reanimação. Então, isso tem que estar disponível para você, de fácil acesso, que a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer. Né? Normalmente vai tudo bem, mas, né, são horas e horas de monotonia mesclada com alguns minutos de terror. É assim que a gente define a anestesia. E as recomendações finais aqui que a gente faz é a monitorização básica de rotina, aquela avaliação prévia também de rotina, vamos colocar aqui junto. A oxigenoterapia também é bom fazer de rotina, é bom que o paciente comece a receber oxigênio antes mesmo de ser sedado, né? Atenção máxima durante e após o procedimento, tá certo? Esse após o procedimento é fundamental. Às vezes você acha que o paciente já acordou, está bem, e ele deprime de novo. Você tem que ser vigiado. Tem a questão também do risco do paciente sedado cair da maca. Isso é um acidente terrível para o paciente e para nós, tá certo? Então, o paciente sedado tem que ser vigiado até que ele esteja em condições de ser entregue ao seu acompanhante para ir para casa. Não pode, em hipótese nenhuma, ficar sozinho. Tá? Temos que dar uma atenção especial para as crianças, para os idosos, os cardiopatas e um complicador que nós temos hoje nas nossas vidas, os obesos, principalmente os grandes obesos. Ok? Então, nesse tema, era isso que a gente tinha para falar. Né? Eu não sei se vamos abrir espaço agora para perguntas, aí o doutor Luiz Henrique nos orienta, ou se a gente já passa para os testes. Pedro,